Então, iniciando, o nosso primeiro bloco de perguntas é um pouco da nossa procura sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, desde da época de estudos até o dia de hoje. Então, a nossa primeira pergunta é: onde o senhor estudou, se estagiou nessa época e se tem recordações da sua época de faculdade, de escola? Primeiro que eu tenho as melhores recordações da minha vida são exatamente da época de faculdade, da época de juventude, né? Porque é uma época em que nós temos muitos sonhos, a gente planeja muita coisa para a vida da gente. E depois que a gente forma e você entra no mercado de trabalho, você vive num mundo em que a correria é muito grande. E você trabalha muito e às vezes aproveita pouco, né? Então, da época de faculdade, para mim, são as minhas melhores recordações. Eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora em 1988. 2 anos antes, já quando eu ingressava no quinto período de jornalismo, eu comecei a fazer um estágio numa emissora de rádio AM lá em Juiz de Fora, que chamava Rádio Nova Cidade. Eu comecei como setorista, cobrindo o noticiário do Tupi, que era o time que disputava a primeira divisão do Campeonato Mineiro. E aí eu fui crescendo na rádio, de estagiário eu acabei virando apresentador de programa, e virei editor, até o ponto em que eu cheguei a diretor de programação da emissora. E nesse período eu ainda continuava na universidade, eu continuava estudando. Então a minha trajetória ela foi muito rápida dentro da rádio e me preparou de uma certa forma para quando eu concluísse o curso, eu já tinha alguma experiência ao ingressar no mercado de trabalho, quando eu troquei a rádio por televisão. E quando e onde começou a sua carreira, você já falou que foi na Rádio Cidade, lá de Juiz de Fora. E nesse seu início, quais foram as dificuldades que o senhor teve, né, nesse início da carreira? Eu acho que a maior dificuldade que todo mundo tem quando começa é a famosa falta de experiência. O jovem, ele tem muita vontade, tem muita disposição, mas ele precisa aprender, né? E na universidade a gente tem a teoria, e a prática é que vai nos mostrar realmente como é a profissão. Então eu tinha uma disposição enorme, eu tinha muita força, vamos dizer assim, mas eu não tinha o domínio do jornalismo. E isso eu fui aprendendo no dia a dia, né? Então, como é que você formata uma boa entrevista, a edição daquele material, a exibição pós-edição. E esse é um mecanismo que você só aprende quando você começa a exercitar. A minha maior dificuldade era a falta de prática, né? Eu gostava muito de rádio, eu já contei isso em outras situações, em algumas palestras que eu participei. Quando eu era menino, na década de 60, praticamente não se passava transmissão de jogo em televisão, só se tinha em rádio. E todas as noites eu deitava com meu pai e ele ficava ouvindo as rádios do Rio de Janeiro, as transmissões de jogos de vôlei, de basquete, que tinham naquela época. E aí eu fui me apaixonando pelo rádio, né? Eu ficava lá horas e horas até eu pegar no sono, deitado na cama com meu pai. Então eu passei a gostar de jornalismo e a querer trabalhar em rádio em função dessa convivência que eu tinha com meu pai. E eu sempre idealizei trabalhar em rádio, né? Então eu jogava botão e ficava narrando o jogo, eu entrevistava os jogadores ficticiamente, né? Então era uma série de situações assim que eu achava que eu tinha condições de trabalhar numa emissora de rádio. Mas eu fui realmente sentir o peso de se pegar um microfone, fazer uma transmissão, fazer uma boa entrevista, no dia em que realmente me entregaram um gravador e falaram, vai lá e faz, vamos ver se você dá conta, né? E essa é a experiência que todo mundo precisa adquirir. E ela só vem com o tempo.